Então, boa noite a todos, mais uma quarta-feira. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer o compartilhamento mais ampliado dele aqui. E no Momento Abrate de hoje, a gente vai falar de um tema que tem surgido aí em algumas postagens no grupo Associados, algumas inusitadas. A gente queria falar de uniformes também, que foi encaminhado para mim uma situação, mas não dá tempo. Esses 15 minutinhos a gente precisa abordar uma temática única, né, para até a gente não se perder nesse tempo que todo mundo se programa. A ideia é trazer um pouquinho sobre como funciona não só na questão da World Athletics, mas também da World Parathletics. Quando a gente vai olhar o comparativo de regras, isso acontece porque a World Parathletics ela tem um alinhamento de regras com a World Athletics e, claro, as suas especificidades têm que ser colocadas dentro da regra da World Parathletics. Então, até a numeração é diferenciada. No caso da World Parathletics, que a gente está falando do paratletismo, né, a identidade do que a gente chama do BIB, né, que era o antigo número de peito, agora não é só de peito e também não é só número, então foi mudado um pouquinho, continua sendo chamado de BIB, mas a tradução é meio esquisita para nós, ficaria como babador, né, a gente chamou de identificadores de atleta, porque pode ser identificador por número, identificador por nome, identificador pela sigla do país, né, quando a gente tem um revezamento, por exemplo, né, ou algum outro formato de competição. Então, a 6.8.1 para o World Parathletics deixa bem claro que cada atleta vai receber ali 2 identificadores para cada prova e que vão ser usados durante essa prova e que devem estar visivelmente colocados no peito, nas costas e ou em seu equipamento de competição. Quando a gente está falando da World Parathletics, a gente está falando de cadeira de corrida, ou a gente está falando da Petra, ou a gente está falando de um banco de arremesso ou lançamento. Claro, conforme estabelecido numa tabela que ficou mais fácil de visualizar. E serão permitidos usar nome dos atletas que para a competição fica, dependendo do nível de competição, se é uma competição mundial, uns Jogos Olímpicos, normalmente eles colocam os nomes dos atletas. Particularmente como árbitra, eu acho muito mais difícil entender ou visualizar, porque às vezes vem um nome super comprido, né, com um nome difícil de visualizar, e às vezes a gente está longe. Por exemplo, eu estou na bandeira do salto em distância para ter certeza que aquele atleta que está se posicionando, que é aquele nome que está aparecendo no placar, às vezes é mais difícil, com o número facilita. Mas a regra já permite, e eles têm utilizado muito mais o nome do que o número. Nesses identificadores. E coloca ainda na regra que se for utilizado o número, esse número deve corresponder ao número que está lá na lista de saída, né, no start list, ou naquela programação da prova. E também coloca na regra que se, por exemplo, ele não está com a camiseta, ele está usando aquele agasalho de aquecimento, e alguns competem com agasalho, se é um agasalho oficial, um uniforme oficial, também vai usar esse identificador sobre o mesmo. Ou no caso de não no momento de executar a sua tentativa, mas no momento de ficar com o agasalho, é importante ele estar utilizando alguma identificação. Mas o que importa bastante para nós é, no momento da tentativa, é esse foco que a gente precisa estar muito mais atento, né? Então, por exemplo, na World Parathletics, ele tem uma distribuição dependendo não só do tipo de prova, mas também da classe esportiva do atleta. Então, por exemplo, quando a gente está falando de atleta que anda, né, ou que compete com aqueles chamam andantes, né, nas provas de pista, assim como na World Athletics, vai usar um número no peito e um número nas costas. Quando a gente está falando de atleta andante para as provas de lançamentos e arremesso, mesma coisa. Um número no peito, um número nas costas. E se é uma prova de saltos, assim como na World Athletics, vai ser um número no peito ou um número nas costas. Claro que vai depender da forma como esse atleta salta, o tipo de salto, né? Por exemplo, se ele faz rolo ventral, ele não vai usar na altura no peito, ele vai usar somente um número nas costas. Se ele salta de costas, ele vai usar o número no peito e não nas costas, né? Então é a opção do atleta onde ele vai colocar. Então, no caso dos saltos, sejam horizontais ou verticais, é
um número e é o atleta quem escolhe onde vai estar usando. Né? Nos saltos horizontais, até por conta da queda, normalmente, né, ele cai meio sentado, um pouco para trás, eles costumam usar no peito. Na World Parathletics, quando a gente está falando de arremessos ou lançamentos sentado, vejam que ele tem que usar um número no peito do atleta e um número nas costas, mas nas costas do banco de arremesso, tá? Porque ele tem os dois números, então um no peito e um na parte das costas do banco de arremesso. Quando a gente está falando de pista, mas estamos falando de corrida com cadeiras, a gente vai estar utilizando um número nas costas da cadeira de corridas, tá? E não vamos usar no atleta. Nós estamos falando das corridas em cadeira de rodas. Então, é somente nas costas da cadeira de corridas. E opcional, no caso de colocar um número, por exemplo, no capacete, e ou um número ou um bib na lateral da própria cadeira, tá? Normalmente a gente utiliza somente nas costas da cadeira de corridas. E quando a gente está falando da Petra, a gente normalmente não tem aquela parte traseira, né? Então a gente tem o atleta sentado ou apoiado sobre um selim, então sim vai utilizar nas costas do próprio atleta. Então aqui é só um pequeno exemplo, né? Quando a gente está falando de banco de arremesso, lembrem, não é na lateral do banco, é na parte posterior, como está nesse aqui, como que a gente reconhece? A gente ou pergunta para o atleta, né? Ou aqui no caso a gente tem a barra, a gente sabe que ele vai lançar para lá, então aqui a parte traseira da cadeira. E no caso do sentado, vai estar utilizando no peito. É muito importante, principalmente para as questões de imprensa, de fotografia, né? Ter a identificação na parte traseira da. Eu só vou pedir para colocarem no mudo, senão está saindo o som. Quando a gente fala do identificador, na parte traseira do banco de arremesso, facilita para a imprensa, né? Porque normalmente nas laterais a gente tem arbitragem e na frente a gente tem livre para o atleta. Vamos ver aqui. Os atletas não devem usar os identificadores nas pernas em vez de no peito e nas costas. Vou voltar aqui, porque eu não consegui achar essa foto, mas quando a gente fala de usar esse número aqui na frente, tem atleta que gosta de pôr na perna. E não é na perna, é no peito ou na parte da frente, que fique facilmente identificável, facilmente visível para a arbitragem. Então, eles devem ser usados conforme emitidos e não podem ser cortados, não podem ser dobrados, não podem ser obscurecidos de forma alguma. Nas provas, e aqui a gente está falando da World Parathletics, eles têm provas diferenciadas, então nas provas de corridas de longa distância, os identificadores poderão ser perfurados para facilitar a circulação do ar, mas essa perfuração não deve ser feita em cima de uma letra ou numeral que aparece nesse identificador. Então vejam, quando a gente fala da World Athletics, que é outra numeração de regras, fala de números ou nomes para identificação de atletas, é exatamente a mesma coisa, só que não está no movimento naquela apresentação de tabela, então eles incluem aqui, né, que tem que usar durante toda a competição ou durante toda a prova esse número, exceto usar esses dois identificadores, exceto nas provas de salto, que vai ser ou na frente ou nas costas, né? Os demais seguem na mesma sequência. E nenhum atleta poderá participar de qualquer competição sem exibir os identificadores apropriados. Então vejam que a regra diz que os atletas não podem participar se não estiver com esse identificador. Esses identificadores devem ser usados conforme emitidos e não podem ser cortados, então aqui segue a mesma sequência na World Athletics, mas trabalhando aqui com a marcha atlética ou provas de corrida de 10 mil ou mais, falando da perfuração, mas cuidando também para não fazer essa perfuração em local inadequado. Coloca a World Athletics que se um atleta não seguir qualquer parte dessa regra 5, e aí é um número de regra, mas também aplica-se a World Athletics, se o atleta se recusa a cumprir a determinação do árbitro geral ou participa da competição sem o número, ele será desqualificado. Então a regra aqui prescreve alguma sanção, né, e se não for cumprido, e espera-se, claro, que a arbitragem trabalhe
de uma forma proativa, orientando, incentivando o atleta a utilizar esse numeral, esse BIB com o seu nome. E quando um atleta não segue um aspecto dessa regra durante a competição, e não é prático para o árbitro solicitar a sua conformidade, o atleta deve estar ciente de que ele pode sim ser desqualificado. E também é responsabilidade dos assistentes do árbitro de partida, além, né, da câmera de chamada, também olhar para esse BIB, ou para esse identificador de atleta. E no caso de provas de campo, os árbitros da prova de campo precisam estar vigilantes em relação ao uso do BIB, em relação ao uso desse identificador. Aqui foi até uma brincadeira que surgiu aí no grupo dos associados, né, que postaram, olha, eu acho que tem alguma coisa errada com esse atleta. Não, o problema é consertamos, pomos o atleta do lado errado, ou seja, passou por muita gente. E quando a gente olha o nome dele lá, ó, se fosse um número, ficaria talvez mais fácil de entender que estava errado, né? Mas veja, para quem é patrocinador do evento, isso é uma situação bastante ruim, né? Para a própria competição. E a gente tem um outro exemplo lá que o De Lázari postou, né, em relação ao recorde mundial, quando a World Athletics postou esse recorde ou essa notícia, colocou que ainda estava para validação, né, colocou essa foto aqui, mas colocou lá no Instagram, e colocou também nas redes da World Athletics, de que ele tinha batido e ainda está, né, tem um asterisco dizendo que ele ainda está para conferir esse recorde, né, que foi dia 14 de abril deste ano, mas que na competição, vejam, na competição que ele participou, nem ele nem os outros atletas estavam usando esse identificador, né, ou não estavam com essa identificação. Por quê? Porque a competição não providenciou, a competição não entregou para os atletas. É culpa dos atletas? Na opinião de vocês, isso deveria ser, assim, decisivo, porque ele teve um esforço físico, ele fez um treinamento, ele cumpriu as regras, não estou dizendo, não estou analisando se teve alguma falha na execução da tentativa específica do recorde, tá? Estou falando exclusivamente do identificador do atleta. Será que o fato de não usar o identificador, não só ele, mas todo mundo, seria o fato de invalidar essa competição? A gente faz uma correlação rápida aqui, por exemplo, com a borda da pista. A regra diz que a borda da pista tem que ser de que cor? Branca. A maioria das bordas que a gente tem são de alumínio e são cinzas. Ninguém pinta a borda da pista, na sua grande maioria, para ter a competição. E a gente vai invalidar os resultados da competição porque a borda da pista não era da cor branca? E a gente olha para Oregon, por exemplo, no Mundial de Atletismo que teve por lá, a borda não era branca, né? E os resultados foram validados. Então, hoje eu venho aqui novamente só fazer essa provocação para vocês, né, de que existe sim um regramento, e para nós que somos árbitros e somos aplicadores de regra, fica muito confuso quando a gente tem uma situação como essa, né, de que a gente está vendo que a regra diz que ele tem que usar, mas se o organizador não entrega para os atletas utilizarem, a gente vai invalidar a competição, vai invalidar os resultados porque eles não utilizaram, né? Então, são situações distintas. E a gente não está falando de um caso individualizado, de um atleta que está utilizando somente, ou todo mundo está utilizando e ele que não está utilizando. A gente está falando de uma situação geral. Tá? Então, eu trouxe isso para vocês, para a gente ter um pouquinho mais de cuidado, às vezes, na própria aplicação geral, e às vezes a gente tem competições de níveis diferenciados, né? Algumas onde a gente tem aquela definição dos parágrafos das competições e aplicação dos uniformes também diz que é para aquelas competições, mas sempre que possível utilizar em todas as competições que a gente realiza. Então, o que eu tinha para trazer hoje só para fazer esse pensamento, e a gente vai dar sequência, talvez não na semana que vem, mas na próxima, falando um pouquinho sobre os uniformes, que aí a gente faz um link com o Momento Abrat de hoje. Lembrando, né, gente, o movimento de ajuda aos hábitos de atletismo do Rio Grande do Sul continua aberto. Para quem mora no Rio Grande do Sul, o formulário continua aberto para a gente estar entendendo se houve alguma modificação ou não na situação da necessidade de assistência ou outro formato de assistência. E para quem não é do Rio Grande do Sul, também continua aberto para ver se vocês
tem alguma outra sugestão, se vocês conseguem estar ajudando de outras formas, e os números dos PICs, dos árbitros que nos informaram, né, a partir do momento daquele movimento que o comitê de esse comitê da BRAT que foi formado para que a gente fizesse essa escuta, fizesse esse olhar e trabalhasse em cima de um plano de ação, né, esses são os árbitros que mais estão precisando no momento, né, além do Vinícius também, que é uma sugestão aí do De Lázari que já encaminhou anteriormente. Então, agradeço a participação de todos, né, em mais esse Momento Abrat, seguimos juntos e lembrem de estar compartilhando lá no grupo dos associados as situações, né, ou se quiserem trazer alguma informação e quiserem apresentar, também está aberto a todos aqui. Gente, uma boa semana, beijo a todos, até quarta-feira que vem. Beijos. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite.